Olá pessoal, professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Vamos agora para mais uma aula nossa sobre gravitação. Hoje um assunto mais específico, órbitas. Quem foi a primeira pessoa a pensar nisso? Foi Isaac Newton, quem lançou as bases para a física enquanto ciência, quem fez o estudo da mecânica de maneira sistemática, foi esse grande vulto histórico aí. Uma das ideias de Newton está relacionada à órbita de corpos ao redor da Terra. Então esse próximo GIF vai mostrar para vocês como seria essa ideia de Isaac Newton. É o famoso experimento do canhão de Newton, experimento hipotético. A primeira situação é, se você pegasse um canhão num ponto muito alto, um monte muito alto, e desse um tiro, e a bala saísse com uma velocidade muito fraca, ele praticamente faria uma trajetória parabólica e cairia no chão. Porém, se nós aumentássemos a potência, essa bala sairia com uma velocidade bem maior, fazendo uma outra trajetória. Partindo desse princípio, o que aconteceria se nós conseguíssemos mandar essa bala com uma força o suficiente para ela sair da órbita terrestre? Ela faria uma curva e, olha que interessante, ela poderia voltar para o mesmo ponto de onde saiu. Olha só, então ela sairia da Terra, entraria em nossa órbita e voltaria para a mesma posição. Esta situação, até então hipotética, de Isaac Newton, depois se consolidou com a matemática bem aprofundada e se tornou a base para o lançamento de satélites. Então a ideia dele, mostrando para vocês, olha só, os três casos. Então o primeiro caso, mais fraco, pouquinho mais forte, chegando bem na borda, e o último caso, com a angulação e uma velocidade suficiente para sair da órbita, e ela poderia sim voltar para a posição de onde saiu. Com base nisso, como eu disse para vocês, foi possível determinar como colocar uma nave, um corpo fora da Terra. Vamos pensar primeiro no satélite, o movimento de um satélite. Vamos pensar no satélite mais comum, né, que são aqueles de telecomunicação. Então, imagine o seguinte, para você colocar um satélite em órbita, você precisa que ele chegue numa altura onde o ar não exerça muita influência nele. Então, altura superior a 150 km, onde o ar é rarefeito, né? As moléculas do ar são bem separadas uma da outra. Então, isso ajudaria muito ao deslocamento do satélite. Depois, ele precisaria ter um lançamento horizontal com uma velocidade bem definida, uma velocidade do tipo circular, certo? Lembrando que nós já vimos que é um componente, né, os componentes vetoriais que vão determinar isso daí. Se você não se lembra, é só você dar uma olhadinha aqui, clica aqui nesse cardzinho, que você vai voltar lá na aula sobre gravitação universal e você vai recordar o que eu expliquei para você sobre a velocidade circular, sobre os componentes vetoriais que acabam originando essa velocidade do tipo circular. Bom, então, basicamente, o satélite vai entrar em órbita, né? Vai ter uma certa propulsão para isso, é claro, né? Ele vai precisar sair de um certo ponto, né? Com muita propulsão. E quando ele chega na órbita terrestre, ele desacopla do seu módulo, né, de propulsão. E essa angulação que é importante para isso. Mas a gente tem que pensar que satélite eu não quero mandar ele para muito distante da Terra. No caso do satélite de telecomunicação, é interessante para a gente que ele esteja orbitando o nosso planeta. Portanto, nós temos que pensar exatamente numa velocidade do satélite, a velocidade circular desse satélite. Para calcular a velocidade de um satélite, para que ele entre em órbita circular ao redor da Terra, nós temos que considerar algumas coisas. Quando eu falo órbita circular, repito, eu não quero que ele vá parar lá em Júpiter. Eu quero apenas que ele orbite o planeta Terra. Então eu tenho que considerar que nós aprendemos em aulas passadas. Primeira coisa, o campo gravitacional. Então ele vai estar a uma certa altura em relação à superfície terrestre. Essa altura H, a gente chama de distância da superfície terrestre. Lembrando que R maiúsculo é o raio da Terra, R minúsculo
é essa distância entre a superfície, entre o centro da Terra e a altura onde o corpo está, esse satélite no caso. E aí nós temos essa relação, onde o campo gravitacional, pelo raio, pelo R minúsculo ser maior que o maiúsculo, eu tenho campo gravitacional igual constante gravitacional vezes a massa do corpo, no nosso caso, a massa da Terra, sobre R ao quadrado. E esse R, nesse caso, é o R maiúsculo mais SH, que é a distância. Então temos que considerar isso. Outra coisa que temos que considerar são as forças envolvidas. Quais seriam essas? Como eu já falei para vocês, naquela mesma aula que eu disse, né, sobre gravitação, a força centrípeta, essa força que direciona o corpo para o centro da circunferência ao qual ele está girando. A equação da força centrípeta é essa aqui. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Essa velocidade é circular, tá? Só lembrando disso. E claro, a própria força-peso do corpo. Agora, como o satélite descreve um movimento uniforme ao redor da Terra, o que nós podemos afirmar? Que a força centrípeta é exatamente igual à força-peso. Lembrem das aulas de lei de Newton, já que o movimento é uniforme, as forças têm o mesmo módulo, né? A mesma intensidade. Então a força centrípeta acaba sendo igual à força-peso. Vamos ver agora como a gente consegue pegar essa relação vetorial e trabalhar um pouquinho aí com a matemática para encontrar uma equação que determine a velocidade de como um satélite pode orbitar ao redor da Terra. Vamos às considerações. Primeira, já sabemos que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. A segunda, que a força-peso é massa vezes gravidade. E a outra é a do campo gravitacional. Campo gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa do corpo dividido por R ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Então, já vimos que a força centrípeta é igual à força-peso. Diante disso, vamos substituir no lugar da força centrípeta e também no lugar da força-peso. Então lá, substituindo no lugar da força centrípeta, lembrando que essa velocidade ali é circular, né? Estamos falando de um objeto que está circulando. E agora nós vamos substituir lá também a força-peso por massa vezes gravidade. Fazemos a simplificação, massa por massa. Então temos ali agora a velocidade circular sobre R igual a G. E o Gzinho, que é o campo gravitacional, é igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo sobre R ao quadrado. Vamos lá, substituindo, temos ali. Fazendo uma simplificação ali entre aquele R e o R ao quadrado, nós temos, sobrou só o R, né, da segunda expressão. Então temos que a velocidade circular é igual a G vezes M sobre R. Bom, como é que eu tiro aquele quadrado da velocidade circular? É só extrair a raiz quadrada. Pronto, eu cheguei na minha equação que determina qual a velocidade para um satélite orbitar o nosso planeta. Beleza? Então anota essa equação aí. Velocidade circular é igual a raiz quadrada de G vezes M dividido por R. O que é período de um satélite? Vamos lá, vamos pensar. É o tempo que o satélite demora para dar uma volta ao redor da Terra. Mais uma vez o quadrinho. Como se trata de um movimento uniforme, vamos usar uma equação que vocês conhecem, ΔS sobre ΔT. Nesse caso, o ΔS será o perímetro da circunferência, certo? De uma trajetória circular. Como é que se calcula o perímetro da circunferência? Matemática, nos ajude? 2πr. Isso é o perímetro da circunferência. Se eu quero medir a bordinha de uma circunferência ali, né, eu faço isso. E o ΔT é o período, vamos chamar ele de T maiúsculo apenas. E a velocidade da órbita, claro, que vai ser a nossa velocidade circular. Beleza? Então vamos lá, vamos jogar isso tudo substituindo na equação. Eu terei velocidade circular é igual a 2 vezes π vezes r sobre t. Ok? Se eu cruzar de novo agora, porque eu quero isolar o t vai multiplicar por velocidade circular, e depois eu passo dividindo de novo, eu obtenho que período de translação de um satélite é 2πr dividido pela velocidade circular. Tá aí uma outra equação que você anota aí num cantinho, que vamos precisar dela, que nessa mesma aula eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Perfeito? Então esse é chamado período de translação do satélite.
O que seriam os satélites estacionários? São satélites cujo período é exatamente igual ao período de rotação da Terra, aproximando aí para 24 horas. Lembra que eu falei que esse período, essas coisas, rotação da Terra, a gente aproxima, né, esses valores. Então, aproximamos para 24 horas. Ou seja, é um satélite que ele vai girar exatamente do mesmo jeito que a Terra. Observem essa animação que eu tirei do site Quora, onde eu tenho um satélite que ele está lançando alguma onda, geralmente de telecomunicação, ali para a América do Sul, né? Aquela região ali da América do Sul. E ele quer transmitir para aquela região ali. Sei lá, pode ser um satélite de monitoramento, um satélite de telecomunicações. Vamos pensar num satélite de telecomunicações. Ele precisa girar junto com a Terra, no mesmo período. O mesmo período de rotação. Porque senão ele começa ali e daqui a pouco ele está transmitindo lá para a Rússia. Não é isso que ele quer. Então, ele quer acompanhar o mesmo movimento da Terra. Então, essa é a ideia de um satélite estacionário, também chamado de satélite geoestacionário, no caso da Terra. O satélite parece estar parado para o observador na Terra. Tem pessoas que veem, por exemplo, pontinhos luminosos numa noite onde o céu está bem limpo, consegue ver pontinhos piscando. E parados e piscando. É um satélite. É importantíssimo para as telecomunicações, né, para o uso do GPS, para o mapeamento, rastreamento de área e etc. É claro que você imagine que desde que o ser humano começou a exploração espacial, começou a lançar objetos no espaço, isso foi se acumulando ao redor do planeta. Isso se chama lixo espacial, nossa primeira curiosidade do dia. Olha só, essa é uma imagem tirada do site da ESA. Vocês vão ver a evolução, eu diria involução, né? A quantidade de lixo que nós temos ao redor da Terra. Tudo bem, boa parte deles, se por algum motivo se desprender, ele vai se incendiar quando passar por nossa atmosfera, né? Ele vai ficar simplesmente todo destruído e não vai chegar até a gente. Mas tem algumas coisas potencialmente perigosas ali. Tá? É uma imagem ilustrativa, mas vocês conseguem ver a evolução, ou como eu disse, a involução de tanta coisa, tanta sujeira ao redor do planeta. Restos de naves, satélites que não são mais usados e até mesmo satélites que são usados. Imagine o trabalho que as agências espaciais têm de cuidar, né, para que esse lixo espacial não se choque com o seu satélite, com as suas naves que estão indo ou voltando para o espaço. Esse aqui já é uma outra imagem, né, da NASA, onde é mostrado a quantidade de lixo, os tipos de lixo espacial que tem ao redor do nosso planeta. Continuando, uma outra curiosidade é um termo chamado imponderabilidade. Um nome bonito, grandão, né? Então, o que seria imponderabilidade? É a aparente ausência de peso de um corpo em queda livre. Aparente, porque o corpo tem sempre a massa, que é uma característica da matéria. Então, simplesmente não vai perder massa assim. Então, sempre a força-peso existe. Então, como eu poderia ilustrar para vocês essa questão da imponderabilidade? Então, eu vou fazer algumas ilustrações. Para explicar melhor a imponderabilidade, imagine o seguinte: eu tenho um corpo quadrado, eu vou marcar o centro geométrico desse corpo quadrado, vou colocar um objeto a uma distância d desse corpo quadrado. Sob a ação da gravidade, esse corpo vai cair e ele vai bater bem na quininha desse corpo quadrado. Isso é óbvio, né? Se eu tivesse um corpo com as bordas arredondadas, marcaria novamente o mesmo centro, o corpo ali e a distância d. Ele bateria na borda, só que um pouquinho mais abaixo do que o corpo quadrado, tá vendo? Um pouquinho mais abaixo, mas bateria também. Agora, se eu pego um corpo redondo, circular, e eu marco a mesma distância d, aquela bolinha vermelha passa direto, não bate na borda. O que eu estou fazendo? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu peguei o mesmo corpo ali, só fui arredondando as bordas, arredondando até ele ficar redondo ali, um corpo completamente circular. E aí ele já não bate nas quinas mais. Então, esse objeto, ele passaria direto, né, sem tocar nesse corpo quando ele é circular. Se você olha desse jeito, ó, bateu ali na quina, bateu um pouquinho mais abaixo e ali ele passaria direto. Agora, se esse corpo redondo, circular, exerce uma atração
gravitacional intensa nessa bolinha, olha o que iria acontecer. Está vendo que ela está em queda livre, mas também poderia estar sendo atraída pelo centro desse corpo azul circular. Igual nós já vimos, que é a composição do movimento circular. Estaria em queda livre, ao mesmo tempo atraído para o centro. E essa ideia que eu já falei para vocês na aula passada, a Lua, por exemplo, faz isso em relação à Terra. Então você imagine um corpo em queda livre, na superfície de algum astro, nas proximidades de algum astro, da qual ele sofre a atração gravitacional. Então, seria mais ou menos a ideia de uma pessoa caindo do elevador. Ela tem massa? Tem. Existe aceleração da gravidade? Claro que existe, não estaria caindo. Então por que ela parece estar flutuando? Deus vos livre de ter que passar por uma situação dessa do cabo do elevador romper. Mas é isso que acontece, a pessoa como se fosse leve. Como se do nada ao peso dele não existisse. As pessoas confundem isso e até acham que é a gravidade que deixa de existir nesse ponto. Espero que vocês tenham a oportunidade, porque eu quero muito fazer isso. É dar um passeio no Zero D. O que é o Zero D? É um jato que proporciona uma experiência fantástica, que é a ausência, aparente da força-peso. Então o Zero D, é uma série de aviões, tá? Então o interior dele simplesmente só tem algumas poltronazinhas. E as pessoas estão lá, olha o que acontece. Por que isso acontece? Porque ele sobe bastante, certo? Ele sobe, até aproximadamente 32 mil pés. Quando ele está em aproximadamente 32 mil pés, ele sobe isso com o nariz do avião apontando na direção de 45 graus. E ele sobe bem rápido, certo? Com isso já dá para ver esse efeito. Quando ele chega em 32 mil pés, ele rapidamente desce, formando o nariz do avião, na ponta do avião, formando 20 graus. Desce muito rápido, lá para aproximadamente 26 mil pés. Isso tudo no intervalo de tempo de 30 segundos. Certo? Então você tem 30 segundos de diversão, de ausência completa, dessa ideia de peso. É como se você estivesse realmente flutuando. Então tem todos os guias, o pessoal ajuda você, tem todas as medidas de segurança e tudo mais, mas é uma diversão bem interessante. Isso é algo, um dia que eu tiver acertar 6 numerozinhos de uma tal de Mega Sena, talvez eu vá lá nos Estados Unidos para viver essa experiência do Zero D. Claro que há outros casos, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, olha a moça penteando o cabelo. No meu caso seria a barba, para cima, já que eu não tenho cabelo, desse jeito. Então pentear cabelo lá na Estação Espacial é um desafio, para quem tem cabelo grande. Mas também proporciona alguns momentos de diversão. Olha só, dá para ver no GIF aí, provavelmente um deles é alemão, que está pulando com a camisa da Alemanha, brincando. Certo? Então essa é a aparente falta de gravidade, a aparente falta de peso. Então lembrando que a ausência de peso não significa ausência de gravidade, tá, gente? Não é isso não. E o que viria a ser a chamada velocidade de escape? Agora, eu não quero mais que uma nave, um satélite, uma sonda fique orbitando ao redor da Terra. Eu quero que ela saia da nossa órbita e não retorne até quando algum comando seja dado, etc. Pode ser uma sonda mandada para Marte, uma nave que vai para a Lua, mandar a minha sogra para Netuno, sei lá, coisa desse tipo. Então eu quero que ela escape definitivamente da atração gravitacional da Terra. Tem um cálculo bem complexo para chegar até essa equação. Vou pular esses detalhes. Se estivéssemos de maneira presencial, eu iria mostrar para vocês como chegar nisso. Mas eu já vou direto para a equação. Essa daqui é a chamada equação da velocidade de escape. Anota aí no cantinho também que nós vamos precisar dela. Velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes g, que é a constante gravitacional, vezes m, que é a massa do planeta, no nosso caso a Terra, dividido pelo raio do planeta. Perfeito? Só que nós já tínhamos definido uma coisa interessante em alguns momentos atrás. Nós já tínhamos descoberto que a chamada velocidade circular, a velocidade de órbita do satélite. Não é isso? Raiz quadrada de g
vezes m sobre r é a velocidade circular da órbita do satélite. Então, se eu separar, tirar o 2 da raiz, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de gm sobre r. E gm sobre r nada mais é do que a velocidade circular. Portanto, eu também posso escrever a velocidade de escape como raiz de 2 vezes a velocidade circular. Então você tem as duas fórmulas para usar. Por exemplo, se eu já tenho a velocidade circular de uma sonda ao redor de um planeta, eu já posso simplesmente chegar e jogar na nossa querida equação e aí já determinar a velocidade de escape desse planeta. Por exemplo, o card abaixo representa algumas características da Terra. Calcule a velocidade de escape do planeta em metros por segundo e quilômetros por hora. Então vamos lá, vamos calcular esta velocidade de escape. Primeiro detalhe, conhecemos a equação. 2 vezes g vezes m sobre r, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. O que ele me forneceu? Me forneceu, por exemplo, um dado que é o diâmetro. Ele me deu o diâmetro. Eu quero o diâmetro? Não, só quero o raio. Eu sei que o raio é metade do diâmetro, portanto, 6.400, a metade de 12.800. Perfeito? Então eu vou lá e faço a conversão. Por que eu usei, lá embaixo, se vocês olharem, por que está 6.400 e está 10 a sexta? Primeiro, usei notação científica. Segundo, que eu tenho que transformar isso em metros. É 6.400 vezes 1.000. Porque tem que transformar em metros primeiro. Beleza, transformei em metros. E aí, se eu usar a notação científica, fica 6.400 vezes 1.000, dá a mesma coisa que 6,4 vezes 10 a sexta. 2 vezes 6,7 vezes 6. Depois dividir por 6,4. Beleza. Aí peguei o 10 a menos 11, mais 10 a 24, que é conserva a base sobre o expoente. Depois, com 10 a menos 6, conserva a base, subtrai o expoente. Fiz tudo isso, aí por último, olha só o que eu fiz, extraí a raiz quadrada, deu um valor de 11.200. Que eu posso converter, devo converter para quilômetros por hora, porque o problema me exige também o valor em quilômetros por hora, multiplicando por 3,6, lembra aí, primeira etapa, aprendemos como converter, né? Dá aproximadamente 40.320 km por hora. Eu falei para vocês que esses valores sempre serão aproximados. Por quê? Porque eu trabalho com valores muito altos, certo? Então sempre trabalhamos com valor aproximado. Nossa terceira curiosidade é chamada efeito Stirling. Olha só. Você sabia que as naves com sondas espaciais que foram para Marte não foram diretamente para Marte? Antes, elas deram um rolezinho ao redor da Terra para adquirir mais velocidade. É isso mesmo. Olha só. Ela vem, sai da Terra. Ali vocês podem observar ali no pontilhado, né? Ela sai da Terra. Depois disso, ela dá mais uma volta ao redor da Terra. E aí ela passa pela Lua primeiro, né? Passa pela órbita da Lua, dá uma voltinha ao redor da Terra para depois ir para Marte. O mesmo aconteceu com a sonda Juno, lançada em agosto de 2011, e que desde julho de 2016 está orbitando no planeta Júpiter. A Juno, ela veio, deu uma voltinha ao redor da Terra, e só então ela foi para Júpiter. Certo? Então ela saiu da Terra, olha só, ela saindo, dá mais uma volta, parece um gasto, né, de combustível, de energia, mas na verdade, depois que ela faz essa voltinha, ela não gasta mais nenhum combustível. Ela só vai por esse efeito chamado efeito Stirling até a órbita de Júpiter. Vamos entender então como funciona esse efeito Stirling. Então, primeiro, isso ocorre por causa de uma forte interação gravitacional entre o planeta e a nave que o orbita. Bom, não há uma colisão, ele vai chocar com o planeta, mas existe um tipo de choque chamado perfeitamente elástico, onde ele conserva toda a velocidade, conserva a energia cinética, né? A energia cinética é conservada. Como a massa do planeta é extremamente maior do que a massa da nave, essa colisão, entre aspas, né?
essa interação com o campo gravitacional do planeta, aumenta a velocidade da nave, sem que ela precise sequer gastar combustível. Então ela vem, por exemplo, e ela entra no campo gravitacional do planeta e ela é impulsionada naturalmente, sem precisar aumentar. Muito pelo contrário, até desliga-se os propulsores nesse momento que ela passa pelo planeta. Por exemplo, vamos considerar que uma nave que se aproxima de Vênus, cuja velocidade em relação ao Sol é de aproximadamente 35 km por segundo, com a velocidade de 15 km por segundo em sentido oposto à velocidade do planeta. Certo? Então a velocidade do planeta é 35 km por segundo e a velocidade da nave 15 km por segundo. Então dá uma coisa mais ou menos assim. Ela vem, essa velocidade do planeta em relação ao Sol, e a nave vem em sentido oposto a essa velocidade e faz aquele contorno. Então tem uma velocidade de entrada e uma velocidade de saída. A velocidade do planeta em relação ao Sol, 35 km por segundo. Velocidade da massa antes da interação. Por que menos 15? Porque é sentido oposto à velocidade do planeta. Menos 15 km por segundo, né? Ok. E aí, qual vai ser a velocidade da nave após a interação? Está ali. Obviamente, o planeta não vai mudar sua velocidade após a interação. Vai continuar com os 35. Certo? Se tivéssemos aí, eu ia mostrar para vocês que essa é uma colisão por ser perfeitamente elástica, não uma variação da energia cinética. Eu ia mostrar essa conta toda. O importante agora é o seguinte, ó. Compara. A nave que entrou com 15, ela sai com 85 km por segundo, só por conta da interação. Não precisa levar em consideração todo esse cálculo aí não, tá? Eu ia demonstrar para vocês de forma mais simples, se estivéssemos aí, mas só para você mostrar, provar matematicamente porque isso acontece. Então ele vem, chega com 15 km por segundo e sai com 85 km por segundo. É muita diferença. Quase 6 vezes mais rápido. Esse é o chamado efeito Stirling. Então, se eu tenho a velocidade do planeta em relação ao Sol, eu tenho a velocidade de entrada na nave, eu quero saber a velocidade de saída da nave. Então, essa é a equação. A V-out, que é a velocidade de saída da nave, é igual a 2 vezes a velocidade do planeta em relação ao Sol, mais a velocidade de entrada dessa nave no campo gravitacional do planeta. Ou seja, é sim um verdadeiro estilingue. Primeiro exemplo é esse aqui. Júpiter, o pai dos deuses da mitologia romana, equivalente ao Zeus dos gregos, é também a denominação do maior planeta do sistema solar, e tem massa de 1,9 vezes 10 a 27 kg e raio de 7 vezes 10 a 7 metros. Em volta de Júpiter há um grande número de satélites orbitando, 31 dos quais têm seus dados bem definidos. Io é um dos satélites de Júpiter. Tem massa de 1 vezes 10 a 23 kg e raio de 1,9 vezes 10 a 5 metros. Com base nesses dados, determine a velocidade de escape na superfície de Júpiter e B, a velocidade de escape na superfície de Io. Vamos lá. Vamos pensar nisso aqui primeiro. Vamos ver os dados que são fornecidos. Ele me deu a massa de Júpiter, 1,9 vezes 10 a 27 kg. Me deu o raio de Júpiter, 7 vezes 10 a 7ª. Me deu a massa de Io, 1 vezes 10 a 23. E me deu o raio de Io, 1,9 vezes 10 a 5ª. Além disso, foi fornecida a constante gravitacional. 6,7, conhecemos ela, né? 6,7 aproximadamente vezes 10 a menos 11. Ok. Com base nesses dados, ele quer a velocidade de escape da superfície de Júpiter. Vamos calcular então a velocidade de escape na superfície de Júpiter. Velocidade de escape é raiz quadrada de 2 vezes g vezes m sobre r. Então vamos lá, calcular a velocidade de escape na superfície de Júpiter. Os dados estão ali. Substituímos então 2 vezes g vezes m sobre r. Então 2 vezes 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 1,9 vezes 10 a 27.
que é a massa de Júpiter. Isso sobre 7 vezes 10 elevado a sétima, porque é o raio do planetão Júpiter. Agora a matemática, vou multiplicar 2 por 6,7 por 1,9. E aí eu vou multiplicar também o 10 a menos 11 por 10 a 27. Conserva a base, soma o expoente. Então, multiplicando 2 vezes 6,7 vezes 1,9 dá 25,46. 10 a menos 11 multiplicado por 10 a 27. Conserva a base, soma o expoente, menos 11 mais 27 dá 16. E a parte vermelha eu mantive, porque a parte de baixo é o raio, né? Dividindo 25,46 por 7 e também fazendo a operação 10 a 16 por 10 a sétima. Conserva a base e subtrai o expoente. Eu tenho a raiz quadrada de 3,63 vezes 10 a nona. Agora vamos separar dois grupos. Eu tenho até aqui. Meu grupo é, eu só tenho calculadora simples, professor. Beleza, vamos lá. Calculadora simples também resolve. Calculadora simples, você vai pegar isso aqui, você precisa adaptar, porque ela não faz essa conta para você por causa do 10 a nona. Então o que eu faço? Vou separar essa expressão, a parte numérica, normal, o número real comum, e a potência de 10. O número real convencional, comum, a calculadora simples faz. Raiz quadrada de 3,63 dá 1,905. Porém, não vai dar para fazer raiz quadrada de 10 a nona. Então o que eu faço? Uso a matemática. Eu separo 10 a oitava vezes 10, porque você sabe que 10 a nona é a mesma coisa que 10 a oitava vezes 10 elevado a 1, né? 10 elevado a 1 aqui, ó. 8 mais 1 vai dar 9 lá. Raiz quadrada de 10 a oitava é fácil de fazer. Aí eu volto à matemática básica, é só dividir o expoente pelo índice daqui, ó. Então fica assim, ó. 8 dividido por 2, já que é raiz quadrada, né? 8 dividido por 2 dá 4. Então 10 elevado à quarta. Mas sobra o raiz de 10. O que eu faço com a raiz de 10? Eu vou lá na minha calculadora simples, bato 10 raiz, eu encontro então 3,16 aproximadamente. Multiplicando tudo agora, eu tenho finalmente o meu cálculo. 1,905 vezes 3,16 dá aproximadamente 6. Então minha resposta é 6 vezes 10 à quarta metros por segundo. Agora vamos falar de pessoas que têm calculadora científica ou que baixou um aplicativo de calculadora científica para o celular. Certo? Eu sou rica. Essas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade, mas também tem que saber operar o equipamento. Eu falo calculadora científica, mas eu nunca exigi que vocês comprassem. Calculadora simples faz tudo que a gente precisa também, tá? Não sei se estatística, outra matéria precisa de científica. Eu nunca exigi que vocês comprassem, lembra disso. E já que você está em casa mesmo, você pode baixar um aplicativo no seu celular para isso, né? Para fazer os cálculos se quiser. Mas vamos lá. Você bate a raiz, né? Bate o símbolo da raiz. 3,603, beleza? Vezes 10, 1 e 0. O botãozinho do elevado, que também pode ser substituído por uma tecla, algumas têm a tecla vezes 10 elevado a x. Aqueles três teclas, você pode substituir por 10 elevado a x e põe um 9 depois, independente de qual caminho você usar. Pode ser 1, 0 e o elevado, e 9 depois, ou simplesmente direto, vezes 10 a x e pôr o 9 depois. Quando você faz isso, bate o igual, se necessário, aperte a tecla ENG, que ela vai dar o valor já em notação científica para você, vai dar também ali 6 vezes 10 elevado à quarta. Aí você coloca depois lá o metros por segundo para ter como resposta, beleza? Exemplo número 1, então, concluído. Né? A letra A, pelo menos, a gente já fez, né? Vamos lá, vamos continuar. Agora, eu quero a velocidade de escape na superfície de Io. Mesmo procedimento. Tudo igual, do mesmo jeitinho. Vamos substituir a massa do satélite de Júpiter Io, o raio desse satélite, substituo novamente, multiplico números comuns, né, números reais comuns, 2 vezes 6,7 vezes 1, né, e faço também as potências de 10, 10 a menos 11 vezes 10 a 23, beleza, tá ali. Então 2 vezes 6,7 vezes 1 dá 13,4, 10 a menos 11 que multiplica 10 a 23,
está ali 10 a 12, que conserva a base e soma o expoente. Agora eu vou dividir por 1,9, o 13,4 por 1,9, deu um valor de 7,05. E a potência de 10? Eu faço 10 elevado a 12 dividido por 10 a quinta. Conserva a base, subtrai o expoente. 12 menos 5 dá 7. Mesmo procedimento, ou com calculadora científica, ou você fazendo manualmente, vai dar o valor de 8,4 vezes 10 à terceira, ao cubo. Beleza? Notem que, obviamente, para escapar de Júpiter, precisa de muito mais do que para escapar do satélite Io. Agora, exemplo 2. Deseja-se colocar em órbita circumpolar, que nome bonito, né? Circumpolar, quer dizer, ao redor, né, da Terra, um satélite militar de observação, encarregado de filmar e monitorar toda a superfície da Terra. Sua trajetória tem que ser circular, de raio de 20 mil quilômetros, passando sobre os polos da Terra. Que velocidade esse satélite deve possuir ao entrar na órbita prevista? Então agora eu quero colocar esse cara em órbita. Então vamos aos dados que ele me fornece para isso. Beleza? A equação é essa. Eu quero que ele circule a Terra, não quero que ele saia da Terra. Para isso ele me forneceu o quê? O raio, em azul, e ele me deu em quilômetros, mas eu tenho que transformar em metros. Por que transformar em metros? Porque a constante gravitacional só usa dados do sistema internacional. Newtons, metros quadrados, quilogramas quadrados. E ali está em quilômetros. Então eu multiplico por 1000 para encontrar em metros. Está ali. Beleza? Tá, mas tá feio, né? Dá 20 milhões ali, tá feio. Então o que eu faço? Notação científica. Eu conto quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 vezes 10 a sétima metros. Pronto. Já tem os dados ali desse raio que eu preciso, a trajetória circular que eu preciso. Beleza. Me deu a massa da Terra também, está ali. Agora é só substituir, né? Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. E o raio que eu quero alcançar, né? 2 vezes 10 a sétima. Beleza? Se eu multiplico 6,7 vezes 6 dá 40,2. Isso vezes 10 dá 13. Por que a 13? Conserva a base da potência de 10 e soma o expoente. Menos 11 mais 24 dá 13. Quando eu divido agora, 40,2 dividido por 2, certo? Vezes 10 a 13 e 13 por 10 a sétima. Subtrai o expoente, 13 menos 7 dá 6. Beleza. Agora, finalmente, tiro a raiz daquilo ali. Eu chego ao valor de aproximadamente, lembra? Sempre cuidado aproximadamente, 4,5 vezes 10 a terceira metros por segundo. E agora, finalizando nosso tema, eu deixo vocês com algumas imagens de como o nosso universo é lindo. Fantástico. As imagens foram retiradas do livro Fascínio do Universo, de Augusto Daminelli e John Steiner. Apenas observem, é muito bom, muito lindo.
É isso, pessoal. Obrigado por sua atenção e bons estudos. Até a próxima. Tchau.